Maravilha, então é isso. Mais uma vez, bom dia. Vamos trabalhar então aqui durante a aula de hoje, durante o plantão, né, de hoje, sobre o exercício proposto do capítulo de fixação de preço de venda do material que está disponível para vocês no Moodle. Vou desenvolver o exercício que está junto com o conteúdo, e aí vocês têm lá uma lista de exercícios para fixação, mais a atividade da semana. Vou falar sobre isso e logo na sequência, então, vamos conversar um pouquinho, como eu já falei para os meninos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre algumas orientações que eu gostaria de dar para o trabalho semestral, tá? Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela para a gente montar junto o desenvolvimento deste exercício. Compartilhamento de tela, área de trabalho, esta tela. Maravilha. Bom, gente, eu só preciso que vocês me informem se vocês querem que eu dê um zoom um pouco maior aqui, nessa tela, ou se vocês conseguem enxergar bem aqui. Eu acho que tá bem assim, eu consigo enxergar. Eu acabei de Hã, digitar aqui, só para que vocês me digam se está bom ou não. eu acho que se dá um pouco de zoom fica melhor. Tá, não tem problema. Só para melhor um pouquinho ou mais um pouquinho? Diz aí, vai dizendo aí, gente. Porque como vai vir número aqui, quanto mais legível para vocês, melhor, tá? Bom, vou aumentar o máximo possível, acho que aqui estamos num ponto ótimo, acredito eu. Bom, minha gente, então vamos lá. Vou começar aqui lendo com vocês, né, lendo o enunciado do exercício. Deixa eu só acomodar melhor aqui. Eu vou começar aqui lendo o enunciado do exercício para vocês, e a gente já vai incluindo aqui as informações que são importantes dentro dessa planilha aqui, para a gente poder ir fazendo o desenvolvimento. Eu vou fazer na própria planilha para que a gente não precise ficar fazendo aqui à mão os cálculos, tá bom? Então, vamos lá. O exercício é o exercício que está no finalzinho do conteúdo, né, do texto disponível para vocês, do professor Eliseu Martins, no que está no conteúdo do Moodle, tá? Então, vamos lá. A indústria de móveis Pica-Pau produz móveis para escritório sob encomenda. Para preparar orçamento para os possíveis compradores, a empresa estima os custos que deverão ser incorridos e calcula o preço de venda, utilizando um markup de 35%. Então, já vamos guardar esta informação de um markup de 35%. No início de determinado mês, recebeu de clientes diferentes recebeu de clientes diferentes 3 pedidos de orçamento para possíveis encomendas de mesas para computador: 160 grandes, 92 médias e 95 pequenas. Então eu vou colocar aqui como pedidos das mesas grandes, médias e pequenas. Vamos já deixar razoavelmente legível aqui. Pedidos, então, foram 160 mesas grandes, 92 mesas médias e 95 mesas pequenas, ok? Bom, deixa eu só já ajeitar que eu fico angustiada com essas coisas. Vamos lá. É normal haver perda de algumas unidades no processo de produção, por isso a empresa pretende iniciar as ordens com as seguintes quantidades. Então, a produção, de fato, para chegar a esses quantitativos serão de 165 mesas grandes, 95 mesas médias e 98 mesas pequenas, ok? Bom, isso aqui é interessante, gente, por causa da seguinte situação: a gente vai atribuir, na realidade, custos para esta produção, né? Os custos dessa produção. E depois, na hora de fazer a distribuição dos custos, ou melhor dizendo, na hora de identificar qual é o valor do custo, a gente vai identificar para apenas o líquido, né?
como tem essa perda, né, dentro do processo produtivo, a gente vai trabalhar com esse custo da dessa produção, porém a gente vai distribuir para essa realidade aqui, tá? Então vamos lá. Custo com matéria-prima. Então deixa eu até já colocar valores aqui, já vamos colocar a soma para a gente identificar o valor total de matéria-prima, e assim a gente segue. Então, o custo de matéria-prima para a produção de 165 e agora a gente vai começar a trabalhar com a estrutura da produção da produção, né? Da quantidade de produção. Então, R$ 4.950 para as mesas grandes, R$ 2.375 para as mesas pequenas e R$ 1.764 para as mesas. Opa, 2.375 para a mesa média, 1.764 para as mesas pequenas. Ou seja, a gente vai ter um custo de matéria-prima de 9.089, ok? Bom, sigamos aqui. Tempo de produção requerido por unidade de produto. Então, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com informações quantitativas separadas das informações monetárias. Então, vou fazer o seguinte: vou jogar aqui para o ladinho as informações quantitativas, vou tirar daqui, só para que a gente organize aqui as informações. Ó, então a gente vai deixar aqui, vou até incluir aqui essa informação da seguinte forma: dados monetários, e aqui eu vou colocar os dados quantitativos, para que fique mais claro. Dados quantitativos, para que fique mais claro sobre o que a gente está falando em cada uma dessas situações, né? Então, para a gente não misturar e conseguir organizar aqui da melhor forma possível. Então, vamos lá. Tempo de produção. Então, vamos para os tempos de produção de cada uma das mesas, por unidade de produto. Isso é super importante, porque na hora da gente fazer distribuição de custos, por exemplo, quando a gente vai fazer uma distribuição com base em algum desses itens, que vai ser o caso desse exercício aqui, a gente precisa levar em consideração os tempos totais de produção, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo unitário de hora de mão de obra direta, que é o primeiro que ele faz aqui, né? Que é o primeiro que ele traz, que é a primeira informação que ele traz aqui. Então, foi 1,4 horas de mão de obra direta para as mesas grandes. Eu vou botar tempo unitário entre parênteses essa informação, acho que fica mais evidente. Vamos lá. 1,4 para as mesas grandes, 1 hora de mão de obra direta para as mesas médias e 1 hora de mão de obra direta para as mesas pequenas, tá? Tempo unitário em hora máquina. Tempo unitário. Opa. Hora máquina. 1,8 horas para as mesas grandes, para cada uma das mesas grandes, 1,4 horas para cada uma das mesas médias e 1 hora para as mesas pequenas. Então, aqui a gente tem os quantitativos relacionados ao tempo de produção com relação à mão de obra direta e hora máquina, tá? Deixa eu colocar aqui a informação total. Vamos identificar aqui as coisas da melhor forma possível, que eu acho que também ajuda. Mesma coisa aqui. Aqui, no caso total, a gente vai só com os dados quantitativos, por enquanto a gente não vai se preocupar. Não é do nosso interesse ainda, tá?
Então, vamos lá. Outros custos, então. Primeiro custo que a gente tem aqui, supervisão da produção. O custo de supervisão da produção é fixo no valor de 2.250. Então, a gente ainda não sabe os valores atribuídos a cada um dos produtos, certo? Depois é que a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Supervisão... Opa, deixa eu só... Vou estar aqui para ficar visível na tela. Supervisão da produção, depreciação de equipamentos. Também só temos o valor fixo total, não temos a atribuição por produto. Energia elétrica. Nós temos a informação unitária, tá? Então, por produto, nós temos o custo variável por produto relacionado à energia elétrica. Deixa eu colocar aqui outra coisa. Não é unitária. Não é unitário, né? A informação do custo variável da energia elétrica se refere à hora-máquina, né? Então, é o custo por hora-máquina, tá? Deixa eu ajeitar essa informação para ficar mais claro. Custo por hora-máquina, tá? Foi R$2 por hora-máquina. Para cada um tá no mesmo, tá? Aqui a gente não tem total, porque a gente está falando de valores unitários. Mão de obra direta. Qual é o valor do custo? O custo é variável também por hora de mão de obra direta, então é o custo por hora de mão de obra direta, custo de R$10 por hora de mão de obra direta. Tá? Essas informações são importantes para a gente trabalhar logo a seguir. Além disso, tem outros custos. Vamos colocar aqui, outros custos. Eu vou separar eles entre fixos. Primeiro eu vou colocar a informação dos outros custos fixos, 14.150, e outros custos variáveis, que são com base, esses outros custos variáveis são de acordo com a hora-máquina, é isso? Por hora-máquina, isso aí. R$8 por hora-máquina para qualquer um dos produtos, tá? Maravilha, pronto. Resolvemos aqui. Então, temos a base de dados, né, relacionada a esse exercício. Finalizando aqui, considerando que além desses custos, o preço deve ser suficiente para cobrir tributos sobre receita no percentual de 20%, comissão dos vendedores 5% e margem bruta de lucro 10%. Então, essa é a composição do markup, tá? O markup é composto por 20% de tributos, 5% de comissão e 10% de margem de lucro bruta que a empresa gostaria de obter, tá? Pede-se calcular o preço de venda da encomenda das mesas de computador grandes, rateando todos os custos indiretos à base de horas-máquina. Depois, nos itens B e C, ele pede as informações relacionadas, a mesma informação relacionada às mesas médias e às mesas pequenas. Ou seja, a gente consegue fazer o desenvolvimento aqui. No momento que a gente vai distribuir os custos indiretos, a gente distribui para todo mundo. Então, a gente já consegue identificar aqui todas as informações para todos os produtos. Então, aqui, tudo que está aqui nesses quadros aqui, que já foram elaborados, são dados pela estrutura da empresa, né? São informações que a gente tem obtidas de dentro da estrutura da empresa, tá? Agora, então, vamos fazer o seguinte: para que a gente possa fazer a determinação do preço de venda com base no markup, a gente precisa saber qual vai ser o valor do custo unitário desses produtos. Então, agora a gente vai fazer a identificação dos custos de cada um dos produtos, tá?
Então, a gente primeiro vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a verificação eu vou fazer a organização aqui dos custos variáveis, e depois a gente faz a distribuição dos custos fixos, tá? Então, olha só, primeira questão, custos variáveis, o que a gente tem? A gente tem matéria-prima, eu vou copiar os dados que a gente tem aqui já e só jogar para cá, certo? Além disso, a gente também tem as informações relacionadas à energia elétrica. Então, agora, aqui eu vou calcular o custo de energia elétrica, já que é por hora por hora máquina, tá? É um custo variável. Como é que eu vou fazer o cálculo do custo total de consumo de energia elétrica? Eu vou fazer o seguinte: eu preciso identificar qual foi o tempo total em horas máquina consumido por esse processo produtivo. O que eu vou fazer nesse sentido, tá? O tempo total. Eu vou precisar, então, identificar o tempo unitário, né? Então, um produto leva 1,8 hora máquina para ser produzido. Portanto, 165 produtos, lembrem, a gente vai apurar os custos com base nessa produção e não nos pedidos. 165 produtos vão levar quanto tempo? Então, eu vou multiplicar as 165 mesas pelo tempo de produção de cada uma em hora máquina, ok? Multiplicando essas duas informações, eu vou identificar o tempo total em hora máquina de produção da mesa grande. E vou fazer a mesma coisa, e aí, obviamente, vou fazer a mesma coisa para os outros dois, para os outros dois modelos de mesas, para que a gente possa identificar aqui o tempo total de produção de cada uma, tá? Então, olha, vamos lá, vejamos aqui. Se a gente trabalhou, então, na produção das 165 mesas grandes, 297 horas máquina, então, e o custo por hora máquina de energia elétrica é de R$2, eu vou multiplicar os R$2 pelo tempo total de produção em horas máquina aqui das mesas grandes e vou identificar qual foi o custo que eu tive com energia elétrica para a produção das mesas grandes, certo? Mesma coisa eu vou fazer para as mesas médias e para as mesas pequenas. E vou ter o custo de cada uma delas discriminados aqui, ok? Vou somar os 3 itens para verificar qual é o valor do meu custo total. É sempre importante a gente saber qual é o valor do custo total. E identifiquei, então, aqui os custos variáveis relacionados à energia elétrica, ok? Mesma coisa eu vou fazer com o custo de mão de obra direta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar, eu agora vou até abrir aqui uma nova linhazinha aqui para a gente deixar mais próximo aqui. Tempo total relacionado à hora de mão de obra direta. Qual vai ser o tempo total? Se cada mesa leva 1,4 horas para ser produzido e nós vamos produzir 165 mesas, eu vou multiplicar uma informação pela outra e vou identificar quanto tempo eu vou precisar para produzir as 165 mesas. Nesse caso, eu preciso de 231 horas máquina. Desculpa, horas de mão de obra direta, tá? Com base nisso, faço aqui o mesmo cálculo para as mesas médias e para as mesas pequenas, então multiplico 1 hora pelas 95 mesas, 1 hora pelas 98 mesas, certo? E identifiquei o tempo de cada um. Tendo o tempo total de produção, eu consigo identificar o custo total de produção, ou seja, se cada hora de mão de obra direta custa R$10, o custo de produção total para 165 mesas vai ser relacionado às 231 horas de mão de obra direta, então o meu custo total vai ser de 2.310
E o mesmo eu faço para as outras duas, dos outros 2 tipos de mesa, certo? Somo aqui. E consegui fazer a distribuição dos custos, consegui fazer a identificação dos custos variáveis relacionados à mão de obra direta, tá? O que falta aqui, então, são os outros custos variáveis, nós vamos incluir aqui, portanto, que são com base no tempo de hora máquina. A informação a gente já calculou, né, que está aqui nessa linha aqui, né, os tempos totais de produção de cada um dos modelos de máquina. Então, tendo a informação do preço por hora máquina e do consumo de hora máquina na produção de cada um, a gente vai cruzar as duas informações, então, 297 horas máquina, vezes R$ 8 por hora máquina, R$ 8 por hora máquina, a gente vai ter o custo total de produção de R$ 2.376 para as mesas grandes e assim sucessivamente, certo? Bom, aqui nós conseguimos identificar os valores dos nossos custos variáveis, ok? Custos variáveis identificados. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a identificação desses custos, a gente vai fazer a identificação dos custos fixos, certo? Dúvidas até aqui? Eu não tenho. Maravilha. Então, seguimos. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou fazer a distribuição dos custos fixos. Eu estou mantendo aqui nessas colunas aqui a informação das mesas grandes, médias e pequenas, tá? Apesar de ter essas mesclas aqui, só para a gente conseguir fixos. Gente, a situação agora é a seguinte. O exercício orienta que a gente faça a distribuição, para calcular o custo, que a gente faça a distribuição de todos os custos indiretos à base de horas máquina. Então, olha só, primeiro, eu vou distribuir todos os custos indiretos de produção. Portanto, eu não preciso ficar fazendo a distribuição de um por um desses itens que a gente tem aqui de custos fixos da produção. Eu posso simplesmente somar todos eles. Então, vou somar os custos indiretos de produção relacionados à supervisão da produção, energia elétrica e outros custos fixos, para verificar qual é o valor total dos meus custos fixos. Identifiquei que eu tive um valor total de 18 mil de custos fixos. E aí eu vou distribuir para as mesas grandes, para as mesas médias e para as mesas pequenas, com base no tempo, com base de horas máquina. Ou seja, agora eu vou utilizar esta informação aqui, tá? Para fazer esse cálculo aqui, eu preciso saber qual é o valor total de tempo de produção em horas máquina dentro da empresa. Então, para a produção dos 3 modelos de mesa, para que eu possa fazer a identificação da proporcionalidade onde eu vou distribuir. Aqui é aquela distribuição simples que a gente tem, proporcional a um dado apenas. Para os valores ficarem bem próximos, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um custo base, vamos chamar assim, que é o seguinte: por hora máquina, o meu custo indireto vai ser de 18 mil dividido pelas 528 horas, certo? Esse aqui vai ser meu custo unitário, né? Custo por hora máquina, tá? Notem que, vamos ver aqui, ó, é uma dízima, tá? Como o Excel ele esconde essa informação, teoricamente, nos nossos arredondamentos, a informação que vai aparecer é essa, mas aqui nos cálculos a gente vai conseguir chegar a valores exatos, tá? Então, é muito importante que na hora dos arredondamentos vocês façam as somas
e a gente precisa sempre fechar os valores totais que a gente tem aqui. Não pode sobrar 1 centavo, tá, gente? Isso é bem importante. Bom, fiz esse cálculo desse valor por hora, do meu custo indireto por hora máquina, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar agora a informação dos meus do tempo de mão do tempo em hora máquina que a empresa leva para produzir as mesas grandes e vou multiplicar por esse custo por hora máquina que a gente tem relacionado aos custos indiretos. E vou encontrar a parcela que vai ser atribuída para as mesas grandes. A mesma coisa eu faço para as mesas médias. Pego as 133 horas e multiplico por esse custo que eu encontrei. Mesma coisa para as mesas pequenas, as 98 horas multiplicado pelo custo por hora máquina, tá? A soma desses 3 itens, obrigatoriamente, tem que fechar os 18.000 que a gente tem aqui de total de custos indiretos de produção. Certo? Bom, agora eu consigo... Professora, Oi. desculpa, porque ali tem custos indiretos de produção se esses ali são custos fixos? Porque a classificação de custos fixos normalmente se relaciona com custo indireto. O custo fixo normalmente é aquele que não é variável. Variável é aquele que tem relação com o produto. E o custo indireto normalmente é difícil de se identificar com o produto. Indireto e fixo normalmente vão pelo mesmo caminho. Ah, tá. Certo? Certo. Bom, normalmente os custos fixos são os que a gente não consegue distribuir de forma direta, né? Então, por isso que eles acabam sendo distribuídos de forma indireta, custos indiretos, tá? Ah, tá bom. Bom, vamos então agora calcular aqui o nosso custo total de produção, tá? Isso é importante aqui a gente destacar, porque a gente está fazendo o valor do cálculo da produção. E esta é uma informação de fato importante, porque a gente vai ter que fazer uma distribuição depois para o pedido, né? Porque a gente tem perda nesse processo. Mas como é uma perda teórica, como é uma perda normal, isso vai ser atribuído ao custo do produto. Então, eu faço as contas, né, do custo, como se fosse para a produção de 65 meses, mas eu vou distribuir esse custo só para 160, e assim para todos os itens. Então, o nosso custo total de produção é a soma de todos esses itens aqui que a gente tem, de matéria-prima, de energia elétrica, né, todos os custos variáveis, de mão de obra direta, de outros custos variáveis e, além disso, dos custos indiretos de produção. A soma, então, destes 5 itens, né, dos custos fixos e dos custos variáveis, vai ser o custo atribuído às mesas grandes, tá? Eu vou seguir aqui fazendo as mesas grandes, que aí a gente vai concluir o item A, certo? Bom, qual vai ser o nosso custo unitário? Custo unitário, e agora eu vou colocar aqui a informação do pedido. O que isso significa? Isso significa que este custo total de produção, tá? Isso significa que este custo total de produção eu vou distribuir para as mesas efetivamente vendidas, efetivamente fabricadas, tá? Foi o que eu falei agora há pouquinho, acredito que já esteja claro. Então, o nosso custo unitário de produção vai ser de R$ 127,22. A unidade monetária, mas vamos transformar em reais, que fica mais fácil. Certo? Bom, conseguimos calcular o custo do produto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o markup, o preço de venda, porque é essa informação que é solicitada aqui. Para calcular o preço de venda, e aqui no caso é unitário, eu vou trabalhar com o cálculo do markup. O markup era aquele valor que a gente incide sobre o preço de venda. Ou seja, o nosso preço de venda vai ser... Eu vou colocar aqui para vocês a formulinha e depois eu vou botar para vocês aqui a explicação, né? Vou botar embaixo aqui, depois eu jogo a fórmula. Preço de venda vai ser
esses R$ 127,22 mais 35%, que na verdade eu vou já jogar aqui 0,35 do nosso preço de venda, certo? Do mesmo preço de venda. Então, essa equaçãozinha aqui, a gente vai resolver, a gente vai jogar aqui, a gente vai calcular e vai chegar ao valor do nosso preço de venda, que vai ser o seguinte, que vai ser esse 127,22 dividido por 1 menos os 35%. Certo? Tarará, tarará, tarará. Ou seja, o nosso preço de venda, a resposta né, resolvendo aqui essa equaçãozinha aqui, a resposta do nosso item A são esses 195,72. Ok? Bom, a mesma coisa eu vou fazer para as mesas médias, né? Então, eu vou calcular o custo unitário de cada mesa média. Opa, deixa eu botar aqui primeiro. Valor do custo total de produção de cada mesa média. Somei, então, aqui todos esses itens. Calculo. Vou mostrar aqui para vocês. O valor unitário, então, o custo de produção dividido pelo de fato que a gente conseguiu produzir, né? O de fato que a gente tem de produtos finais. Então, está aqui o nosso custo de produção. E o preço de venda vai ser baseado na mesma informação. Então, nosso preço de venda vai ser igual a R$ 99,88 mais 35% do próprio preço de venda. Ou seja, o valor do preço de venda é R$ 99,88, 1 menos 35. Ih, gente, o que aconteceu aqui? Opa, dividido, faltou aqui. Certo? Mesma coisa farei para as mesas pequenas. Calculo o valor do custo total de produção. Calculo o valor do custo total de produção. Essa soma aqui, ó, da coluna. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Essa soma da coluna e a soma dessas linhas aqui precisam ser exatamente os 36.609, tá, gente? Isso aqui é só para a gente conferir se de fato a gente está contemplando todos os custos, tá bom? Então, vamos lá. Calculei o valor do custo total de produção das mesas pequenas. Vou verificar qual é o valor do custo unitário de produção das mesas pequenas. Custo unitário de produção das mesas pequenas. Então, 95 mesas pequenas, custo unitário de produção R$ 74,37. Preço de venda das minhas mesas pequenas, a mesma coisa. Preço de venda é igual a R$ 74,37 mais os 35% sobre o meu valor do preço de venda, tá? Portanto, a gente vai ter aqui o cálculo do preço de venda, que é 114,41. Uma coisa que é super importante a gente entender: o preço de venda final não é 74,37 vezes 65% ou vezes 35%. Por quê? Porque não é sobre o custo esse percentual, é sobre o preço de venda, tá? Isso tem que, de fato, ficar claro. Então, aqui a gente tem as respostas dos itens A, B e C, certo? Calculamos os preços de venda dos 3 modelos de mesa, rateando os custos indiretos à base de horas máquina, tá? Dúvidas?
Professora, na fórmula, por que não, em vez de somar 1 mais o 0,35, é 1 menos 0,35? Porque você joga por causa da equação, né? É, mas Você tem que substituir o PV por um X, por exemplo. Se quando você joga ali, por exemplo, 0,35 PV para o outro lado da equação, ele vai negativo, não vai? uhum. Tá? Dá uma olhadinha no início da aula da semana passada que eu mostrei exatamente como é que a gente faz essa continha aí. Mas, gente, isso aqui é uma equação. Tem que saber fazer equação de primeiro grau, pelo amor de Deus. Uma variável, primeiro grau. Não, não, sim, eu sei, Não me só. deixem em pânico. Vocês acabaram de fazer Enem. Tá bom? Tá certo, Miguel? Sim, certo, certo. Então tá. Vamos lá. Mais dúvidas? Sabemos? Não sabemos. Então, vou seguir aqui o exercício, tá? No entender, é solicitado que a gente faça o cálculo do preço de venda da encomenda das mesas de computador grandes, e aí nos itens E e F, médias e pequenas. Então, aqui a gente vai aproveitar essa base de dados, rateando todos os custos indiretos à base de horas de mão de obra. Bom, portanto, a situação aqui é a seguinte: estas informações aqui não se alteram, porque os custos variáveis são distribuídos e são considerados e são apropriados de acordo com as informações de produção, né? Então, aqui nesse caso, como são os custos variáveis e eles são diretos, a gente não precisa se preocupar com a nova distribuição. Isso aqui está tudo certo, isso aqui é relacionado ao produto e não. Então, é facilmente apropriado, a gente não precisa se preocupar. A modificação que a gente vai ter aqui na realidade vai ser no cálculo dos custos fixos, ou melhor dizendo, no formato como a gente vai distribuir estes 18 mil aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nessa distribuição, a gente tomou como base as informações relacionadas ao tempo de hora-máquina. Agora a gente vai mudar a nossa base. A gente vai tirar essa informação, a gente não vai mais usar essa informação e vamos passar a utilizar esta informação de hora de mão de obra direta. Para isso, eu preciso calcular o valor total, né? Opa, desculpa. O valor total do tempo de mão de obra direta. Poxa vida, tá difícil aqui. Do tempo de mão de obra direta, e aí eu vou identificar o tempo total de mão de obra direta. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na situação anterior, ou seja, eu vou pegar o meu custo total indireto de produção e dividir pelo tempo total de hora de mão de obra direta, para fazer a atribuição dos meus custos indiretos de produção. E vou chegar a um novo valor unitário não, a um novo valor do custo indireto de produção por hora de mão de obra direta. E aí faço as mesmas relações aqui. Multiplico o tempo que a gente tem de hora de mão de obra direta para a produção das mesas grandes pelo custo indireto por hora de mão de obra que a gente encontrou. Mesma coisa eu vou fazer para as mesas médias, mesma coisa eu vou fazer para as mesas pequenas. E aí eu vou conseguir definir aqui os valores dos nossos custos fixos por produto, né? Com relação às mesas grandes, às mesas médias e às mesas pequenas. E aí, consequentemente, o cálculo do custo unitário e do preço de venda segue a mesma linha, ou seja, apuro o valor do custo total que a gente vai ter aqui e divido pela quantidade de pedidos, né? Pela quantidade que foi de fato finalizada, vamos dizer assim. Encontro o meu novo custo, que vai ser de 142,74. E aqui, só para ficar claro, vamos mudar aqui, para a gente calcular o preço de venda, 142,74 vezes
mais os 35% do preço de venda, vão ser R$ 219,60. Esse vai ser o preço de venda das nossas mesas grandes quando a gente for fazer a distribuição dos custos. Tá certo isso? Deixa eu ver uma coisa. Não, isso aqui tá errado. Aqui, ó, a base eu errei aqui, eu não alterei de todas, ó. Vendo, sempre tem uma falhinha. A base é o tempo de hora de mão de obra direta, né? A gente está levando em consideração isso. Agora sim. Então, aqui, o preço de venda é o custo, que foi 125,23. Então, o nosso preço de venda é 192,66. Essa é a resposta do item D, tá? Mesma coisa, o item E. D, E. E. Somei os custos totais com base nessa distribuição nova, pelo tempo de mão de obra direta. Apurei o custo unitário, então dividi o custo total das mesas médias pela quantidade de produtos finalizados. E fiz aqui a relação para calcular, fiz aqui o cálculo do preço de venda a partir do markup, ou seja, 94,43 mais 35% do preço de venda. Vão ser esses R$ 145,28, certo? Mesma coisa eu faço no item F. Apuro o valor do custo total de produção, divido esse custo total de produção pela quantidade finalizada, pela quantidade de mesas finalizadas, e aí vou calcular o meu preço de venda, que vai ser R$ 82,99, R$ 32,99, mais os 35% do preço de venda. E aí a gente vai chegar ao valor de R$ 127,68. Certo? Aqui, nesse caso aqui, a única dificuldade era a mudança da base de cálculo, né? Da informação da base de distribuição dos custos fixos. Então, a gente só mudou essa distribuição desses 18 mil, e vocês vejam que já teve uma alteração de custos, né? De qualquer forma, o produto mais caro, né? Sempre vai ser a mesa grande, o produto médio a mesa média, e o mais barato é a mesa pequena. Mas nessa distribuição com base em mão de obra direta, deixa eu só trazer os preços de venda, vou botar aqui para você, só para a gente comparar rapidamente. Quando a gente fez a distribuição dos custos indiretos por hora máquina, tá? O nosso preço de venda das mesas grandes era de R$ 195,72. Então, diminuiu o preço das mesas grandes, das mesas médias era R$ 153,66. Também, aí aumentou o preço da mesa grande, né? Numa proporção bem maior do que a da mesa média, numa proporção bem maior do que da mesa grande. E o preço de venda da mesa pequena era R$ 114,41, foi o que a gente viu aqui nos cálculos anteriores. Ou seja, também aumentou. Né? Então, acabou que diminuiu. Opa, não, também aumentou, exatamente. Ou seja, o custo com essa distribuição dos custos indiretos, com base na mão de obra direta, a gente aumentou os custos das mesas médias e das mesas pequenas e reduziu o custo da mesa grande. Isso é uma coisa que é super importante, gente. O custo unitário sofreu alteração, porque o custo total continua sendo exatamente os mesmos 36.609 que a gente distribuiu no outro método, tá bom? Dúvidas?
Não sabemos? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui o nosso compartilhamento para que eu volte aqui à tela, a gente consiga se enxergar novamente. No doubts. Ok, então. Voltei então aqui à tela para que a gente possa seguir aqui as nossas questões. Bom, vocês têm ali uma lista de exercícios, né, junto com o conteúdo, que vocês podem aproveitar para fixar o conteúdo, e além disso também tem atividade aí dessa semana, tá? Bom, só me deem só um segundinho aqui só para eu abrir um negócio. Vamos lá. Só me tem um. Maravilha, vamos lá. Com relação ao trabalho final de vocês, tá, gente? Eu queria só fazer algumas consideraçõezinhas que eu acho que são importantes para que a gente não tenha problemas aí na semana que está por vir e nas apresentações de vocês. Primeira questão é a seguinte: eu preciso que absolutamente todos vocês entreguem, façam o envio do trabalho no Moodle. Eu não vou receber o trabalho em outro, por e-mail ou por qualquer outro meio de comunicação, tá? Então, a primeira questão é a entrega dos trabalhos, ela só vai se dar, principalmente dessa etapa final, com exceção da etapa 7, que a gente teve um probleminha. Essa etapa final eu só consigo receber através por meio do Moodle, tá? Outra questão muito importante. É obrigatório que vocês encaminhem o arquivo. Quem for fazer vídeo precisa obrigatoriamente encaminhar o arquivo do vídeo e não o link, tá? Por quê? E dentro do tamanho limitado ali do próprio Moodle. Por quê? Porque eu estou com problema de armazenamento da minha máquina também. Eu estou com o espaço exato para as apresentações de vocês, ou seja, se vocês passam desse limite, eu não consigo fazer a dinâmica do trabalho, das apresentações do trabalho na semana que vem. Então, obrigatoriamente, eu não vou receber em nenhum outro formato senão o estabelecido ali, tá? O mais importante é o seguinte: o importante do trabalho de vocês é o conteúdo e não a super qualidade high-tech 4K e tal da apresentação. Então, por favor, prestem atenção nisso, estejam atentos a isso e façam com antecedência para que não tenha problema na última hora, certo? Outra questão bem importante: vocês têm um limite de tempo estabelecido lá nas orientações do trabalho, e esse limite de tempo precisa ser respeitado, porque senão também a gente não consegue fazer todas as apresentações, independente de ser vídeo ou de ser apresentação ao vivo. Então, também estejam atentos a essas informações. Os alunos que optarem por apresentar durante o período da aula, ao vivo, precisam estar na aula, né, na hora da apresentação, e precisam estar atentos às orientações que eu já vou até disponibilizar para vocês ainda até o final dessa semana, para que vocês já leiam com calma. Existe uma série de orientações. Por quê? Essa atividade da semana que vem, nós não vamos fazer pelo Teams, nós vamos fazer pelo YouTube,
tá? Então, como é que isso vai funcionar? Os alunos que não precisarem apresentar o trabalho ao vivo, que não quiserem, né, que não optaram por apresentar o trabalho ao vivo, não tem problema, eles vão poder acompanhar a atividade ao mesmo tempo, né, com todo mundo junto aqui, de forma síncrona, através do link que eu vou disponibilizar, que vai ser um link do YouTube, tá? A atividade vai ser realizada pelo YouTube. Os alunos que tiverem que apresentar podem acompanhar a aula pelo YouTube, tá? Devem acompanhar a aula pelo YouTube, porém, na hora da sua apresentação, precisam acessar a sala para apresentação do trabalho, que eu vou também disponibilizar o link no Moodle, tá? Então, é importante que vocês entendam que esse acesso para a sala é diferente do link do YouTube, tá, gente? Então, assim, eu vou assistir as apresentações, vou clicar lá no link das apresentações para acompanhar, que vai me levar lá para um canal do YouTube. Agora eu vou apresentar meu trabalho. Então, prestem atenção na ordem que eu vou disponibilizar para vocês no início da aula da próxima terça-feira. Essa ordem vai ser a ordem sorteada. Eu tenho um monte de site aqui que faz sorteio aleatório de número, eu sempre faço esse sorteio. De certa forma, eu faço uma organização para ficar um pouquinho, para pelo menos a gente revezar um pouquinho, uma apresentação ao vivo, um vídeo, não ficar uma coisa tão, né, a mesma coisa o tempo inteiro. Mas é importante que vocês olhem a ordem dos grupos que vão ser a apresentação. A ordem dos grupos não é a ordem numérica, não é a ordem de numeração dos próprios grupos, a ordem de apresentação é diferente. E sempre que o grupo anterior ao de vocês estiver apresentando o trabalho, acessem essa sala que eu vou disponibilizar o link, tá? Enquanto o outro grupo estiver fazendo a apresentação, para que a gente possa dar maior celeridade. A gente tem pouquíssimo tempo para a apresentação dos trabalhos, então é muito importante que a gente aproveite esse tempo da melhor maneira, tá? Eu vou explicar isso rapidamente na semana que vem, mas eu já estou aproveitando para explicar aqui detalhadamente para que fique mais claro para todo mundo. Então, quem vai fazer a apresentação ao vivo precisa obrigatoriamente encaminhar o material de apresentação, né, do trabalho para mim antes da apresentação, e na hora do ao vivo precisa acessar essa sala, tá? Que vai estar também disponibilizado lá no Moodle. Também peço encarecidamente que vocês leiam todas as orientações relacionadas relacionadas a essa apresentação, principalmente quem vai fazer a apresentação ao vivo. Eu deixo lá disponível para vocês uma série de orientações, um passo a passo do que vocês têm que fazer. Então, leiam antes da apresentação, leiam antes da aula, na véspera ou durante o final de semana, né, ou quando for possível, para que vocês não se enrolem, né, para que a gente não se embanane ali na hora de fazer as apresentações, tá? Também vocês precisam fazer um questionário, isso faz parte da avaliação do trabalho também, vocês precisam preencher um questionário sobre cada uma das apresentações dos colegas de vocês. Sobre o trabalho de vocês, vocês não precisam fazer esse questionário de avaliação dos grupos, né? Ou questionário de avaliação das apresentações. Vocês vão fazer de todos os trabalhos, menos do seu próprio. Além disso, também tem uma autoavaliação, que aí, de fato, é uma análise relacionada ao seu próprio trabalho, tá? Então, tem 2 questionários, um de avaliação dos colegas e um de autoavaliação, para que vocês desenvolvam, para a gente finalizar aí, para a gente, né, arredondar aí a estrutura das apresentações, tá? Esses questionários vão ficar disponibilizados para vocês lá no Moodle durante a semana que vem, a partir das apresentações vão estar disponibilizados para vocês durante a semana que vem, e aí também é uma atividade de vocês. São questionários bem simples e bem objetivos, mas é importante que vocês me apresentem esse retorno, tá? Também vai fazer parte da avaliação, certo? Com relação ao trabalho, mais alguma dúvida, gente? Aproveitar quem está aqui online. Ou ao conteúdo também, estou à disposição. Prof, na verdade, eu tinha uma dúvida sobre eu vi no plano de ensino que a gente vai ter que fazer uma prova ainda, depois dos trabalhos, sim?
Sim, É sobre o que essa prova? todo o E, conteúdo do tipo, semestre. e vai ser tipo um questionário igual aqueles que a gente fez durante o semestre? Aqueles Vai que ser. tem No Moodle. no Moodle? Uhum. Tipo, com múltipla escolha ou Misturado. dissertativa? Misturado? Misturado. Uhum. Tem Ok. questões de todos os tipos, numérica, objetiva, dissertativa. Que dia vai ser mesmo? Tá no calendário de vocês, mas eu acho que é na semana seguinte, sem ser na próxima semana, já na outra, né? Ok. E Tá? depois acaba o conteúdo da cadeira. O conteúdo já Isso. acabou. Na verdade, a gente Sim, finalizou com sim. formação de preço de venda. Mas as atividades da disciplina terminam. Deixa eu ver aqui, eu não sei de cabeça. Eu olhei aqui agora, é Terminam. 23, terça-feira. Isso, 23 de novembro é a prova, daí até quinta eu divulgo para vocês as notas para a gente ver quem é que ficou de recuperação. Dia 30 tem atividade de recuperação e até dia 2 eu divulgo as notas finais de vocês. É isto. Aí essa prova vai valer 20%, né? Não sei de cabeça, coração. Gente, essas coisas estão lá escritas porque eu realmente não decoro. Mas está E lá no só nosso Sim. plano de ensino essa informação e eu acho que também está no plano de ensino essa informação. E nas nossas primeiras aulas eu falei disso também, mas eu não lembro. Só por curiosidade, assim, quanto tempo a Fala, gente meu vai filho. ter para fazer a prova? Vai ser livre? Vocês vão ter 3 horas corridas. Então, abriu a prova, vai ter só 3 horas. Só é ótimo. Não é pouco, tá, gente? 3 horas é o dobro do necessário, tá? Mas eu disponibilizo para vocês 3 horas corridas e ela vai ficar aberta durante 20. Agora eu não me lembro se é 24 ou 70, 48, 72, mas ela vai ficar aberta durante um espaço de tempo. Eu não me lembro agora, gente, me ajudem aí. Isso aí tá mais ou menos. Cadê? Tá aqui, ó, tá Eu no mesmo. nosso cronograma. Atividade disponível das 7h30 da terça-feira, do dia 23, vai ficar disponível das 7h30 até as 11h55, tá? E vocês vão ter 3 horas corridas para fazer. Vou aproveitar aqui e vou destacar. Vocês conseguem fazer tranquilamente essa atividade, a prova, em 1h30, tá? Isso é um fato. Mas eu disponibilizo 3 horas porque, enfim. Questão importante: abriu a prova, as 3 horas começaram a contar, tá? Isso é bem importante, prestem atenção. Abriu a prova, começa a contar as 3 horas, tá? Então, separem 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou dependendo da dificuldade de vocês. Porque olha só, uma coisa que é importante é o seguinte: 1h30 seria o tempo para vocês fazerem com muita folga uma prova que vocês de fato estudaram, tá? Como a gente sabe como é que são essas dinâmicas do à distância, eu não vou, né, a gente não pode ser hipócrita, separem um pouquinho mais de tempo, porque vocês vão pesquisar coisas durante a prova. Então, se vocês de fato precisarem buscar informações, buscar conteúdos para conseguir desenvolver a prova, vocês vão levar mais tempo. Então, estejam atentos a isso, tá? Obviamente que vocês podem consultar, a prova é à distância, não tem como a gente fazer esse tipo de controle, não, acho até desnecessário. Então, por favor, se organizem nesse sentido. 1h30 seria se vocês estivessem com o conteúdo e com as informações tranquilas. Vou ser bem sincera, o componente do grupo que fez todas as etapas do trabalho consegue fazer a prova, tá? Sem muita consulta. Talvez para lembrar alguma coisa ou outra, que obviamente vocês estão fazendo aí milhões de disciplinas, né? Então a gente sabe que tem, mas consegue fazer no máximo 1h30. Quem está com mais dificuldade, quem não está acompanhando muito bem a disciplina, vai ter que se virar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de tempo. Então prestem atenção, estejam atentos, porque vai ser importante, tá? Se organizem para isso. Mas são 3 horas corridas durante a terça-feira inteira. Prof, a recuperação é na mesma dinâmica? Só para saber. Mesma dinâmica, mesma dinâmica.
A recuperação é igual, idêntica. É isso, gente. Essa é a nossa última aula síncrona de conteúdo, né? De conteúdo, sim. Tá. Agora, as apresentações de trabalho vão ser síncronas também, mas vão ficar gravadas. E aí depois a gente não tem mais encontro, infelizmente. Quer dizer, eu nem vejo o rosto de vocês. Eu só tenho uma ideia de como é o Germano, porque a fotinho dele tá aqui, porém ele tá de óculos. Então essa ideia é muito vaga. Se eu encontrar com ele na rua sem óculos, eu não vou saber que é ele. Talvez até de óculos. Mas tudo bem, não tem problema não, gente. É só porque é muito impessoal isso, né? Mas tudo bem, não tem problema não. No trabalho Acabando. tu vai ver, prof. Todo Oi? mundo vai ver aqui. É, No no trabalho. trabalho eu vou ver. Alguns, né? Porque tem gente que grava só a tela, não mostra o rosto na apresentação, também não tem problema, não estou pegando, né? Mas também às vezes não vejo. Mas tomara que eu veja o máximo de pessoas possível. Nós é nos doido. encontramos na orientação em grupo, prof. Foi o Jean que falou. Foi, Jean? Sim. A gente se encontrou na gravação, lá na orientação do grupo, lembra? Lembro sim. Lembro sim. É, eu também abri a câmera lá. Uma vez só, gente. Pelo menos eu vou reconhecer vocês agora na apresentação dos trabalhos. Prof, se serve de consolo. Eu fiz uma cadeira toda esse semestre com a professora com a câmera desligada. Então, assim, Com o professor com a câmera desligada. sim, Nossa. me senti como os professores se sentem quando a gente não liga a câmera. É horrível. Eu já fico angustiada, porque eu sei assim, para mim, eu não vou mentir para vocês. Eu quero voltar para a sala de aula o quanto antes. Não por nada, eu quero que seja seguro para todo mundo. Não estou aqui dizendo que eu não concordo com tudo que está acontecendo, mas assim, eu prefiro dar aula presencial. Mas assim, eu fico angustiada quando eu quero compartilhar a tela de vocês e o meu rosto não aparece. Não por nada, porque assim, por exemplo, eu não tenho nem o costume de ficar olhando para a câmera aqui. Eu estou quase sempre olhando para a tela, porque eu estou olhando ali para os quadradinhos de vocês. Mas assim, eu estou tentando né? A gente vai aprendendo as coisas. Então, olhando aqui para a tela, tem vezes que eu me pego olhando para a câmera do computador aqui, sendo que o meu rosto já nem está aparecendo mais, mas enfim, a gente vai aprendendo. Mas eu acho o professor não tem muita alternativa, não. Eu não acho legal, não. Porque, gente, zero é difícil. Gente, é o seguinte, então, vou parar aqui a gravação, a gente não vai mostrar, a gente já está falando sobre amenidades, não precisa... Ô, prof, Fala. na real, agora que tu falou de mostrar o rosto e tal, aí eu fiquei com uma dúvida sobre a apresentação do trabalho. Diga. Tipo, a gente pode fazer ou com slides e apresentar ao vivo, né? Uhum. E se a gente fazer por vídeo, daria para fazer tipo uma chamada com os membros do grupo no Google Meet. Aí, tipo, compartilhar a tela e só gravar a chamada? Sim, sem problema nenhum. Sim? Sim. Beleza. Não é obrigatório mostrar o rostinho, pode ficar tranquilo. Não, mas é mais por, tipo, se a gente escolher pelo vídeo, você tem que fazer edição, essas coisas, ou você só apresentar? Não precisa não. Só prestem atenção no seguinte, pede para todo mundo se organizar, ensaiar, se organizar direitinho, para não passar do limite do tempo, né? Para vocês fazerem o trabalho com fluidez, mas não tem a menor necessidade. Até porque também, quando edita muito, o arquivo vai ficando mais pesado e tem um limite de peso do arquivo. Então, quanto menos firula se fizer, né? Melhor vai ser para conseguir subir o arquivo. Só para vocês terem uma ideia, as videoaulas que eu gravo aqui tem no mínimo 2, 3 GB. Não tem como a gente ter menos, assim, por causa da questão da edição mesmo. Tem muita edição, eu normalmente faço corte de 2 vídeos, eu faço edição de som e de imagem para conseguir fazer uma coisa um pouquinho melhor, para não ficar uma coisa tão ruim. Então, assim, tudo isso vai gerando peso no arquivo, né? Então, quanto menos edição, quanto menos problema, melhor. Eu acho até que melhor para vocês,
né? E melhor para o tamanho do arquivo também, tá? Então estejam atentos a isso, tá bom? Mas se quiserem mostrar o rostinho também acho legal. No Teams vocês podem fazer, viu? Dá para gravar, pelo que eu sei, pelo menos eu vejo uma série de colegas de vocês. Eu acredito que com o acesso de vocês, vocês podem fazer uma reunião lá no Teams com os colegas de vocês e fazer a gravação dessa reunião, sem problema nenhum. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vou dar um jeito para ver isso aí. Não sei. Que eu sei que o Meet dá para gravar também. Ele vai parar de deixar gravado daqui a uns dias, acho que só no ano que vem, mas ainda tá dando para gravar. Então, usem a ferramenta que vocês acharem mais confortável para vocês, tá bom? Bom, então tá. A gravação a gente encerra por aqui.